Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar do duelo de rubro-negros entre Flamengo e Vitória. E o Flamengo venceu aí o duelo. Os gols do Flamengo marcados pelo Pulgar aos 14 minutos do primeiro tempo. Um chute de fora da área indefensável, né, pro Arcanjo. E o segundo gol do Bruno Henrique aos 35 do segundo tempo. O Flamengo nesse momento com 42 pontos. E o Vitória na 13ª colocação com 26 pontos. Vitória tem 22 jogos, 7 vitórias, 5 empates, 10 derrotas. Fez 22 gols, tomou 33, está com saldo de -11 e um aproveitamento de 39%. Vamos trazer aí o pós-jogo da partida. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o vídeo. Fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago aí a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Mas a manchete é André Kfouri, Eugênio, Jean e Birner, que o Flamengo, não é, Eugênio, só depende de si para conquistar o título. Afinal de contas tem um jogo a menos contra o Mirassol e ainda tem um confronto direto contra o líder do campeonato. Eugênio. Tudo bem, Bruno? Boa noite. Boa noite para você, para os companheiros. É verdade, mas eu sinceramente acho tão cedo para a gente ficar comentando sobre isso. Tem tanta água para correr debaixo da ponte que... Mas vai ser Palmeiras ou Flamengo? Se você olhar a tabela, o Furacão ganhou, hein? O Furacão não está tão longe. Não vai ser campeão. Eu acho que é difícil que aconteça, Só que eu, quando começou o campeonato, não esperava o Furacão em terceiro lugar. Não. Eu acho que, assim, depende de muita coisa. Para mim, o que importa hoje no jogo do Flamengo, especificamente, é que no primeiro tempo a gente viu um Flamengo jogar de forma mais competitiva do que vinha jogando em rodadas anteriores. Foi um time mais focado, foi um time mais intenso, mais veloz, com o Arrascaeta fazendo uma bela apresentação, criou várias jogadas. Aí o Pedro, por outro lado, não foi bem no jogo, não soube aproveitar algumas oportunidades que o Arrascaeta criou. E eu acho que o Flamengo, que na véspera ou na antevéspera aí da sua volta à Libertadores, conseguiu fazer um primeiro tempo, para mim, convincente. Contra um Vitória que vinha de uma noite espetacular na Copa do Brasil, uma goleada sobre o Atlético Paranaense, talvez um pouco de ressaca, talvez um pouco mais desgastado, porque o Flamengo já é eliminado da Copa do Brasil, pelo próprio Vitória, não jogou no meio de semana. Então o Flamengo, para mim, fez um belo primeiro tempo, como ele não tinha mostrado até então, desde a volta da Copa do Mundo. E eu acho que esse é um sinal positivo para o torcedor do Flamengo, pensando no que vem por aí. Volta de Libertadores e aí sim, briga pelo título do Brasileiro. Estamos ainda muito no início do segundo turno. Tem muito jogo pela frente para a gente, nesse momento, estabelecer. Pode ser campeão, depende só de si. Sim, o Palmeiras também depende só de si. Depende até menos. Então, tem muita coisa para acontecer. O meu ponto de vista desse jogo o Flamengo conseguiu voltar a jogar bem, o que não fazia há algum tempo e vinha preocupando o torcedor. E por isso a gente vai projetar muito o jogo de quarta-feira, o início do confronto contra o Cruzeiro na Conmebol Libertadores. Aliás, a maior cobertura de Libertadores está aqui na ESPN e também, claro, no Disney+. Birner, você se manifestou. Os resultados dessa rodada fazem o Flamengo ameaçar a liderança do Palmeiras ou você acha que é cedo falar sobre isso? Tudo bem, Bruno? Boa noite a você, Jean, André, chamado aqui no nosso chat de o Camões da imprensa esportiva. Depois eu vou dizer quem fez essa citação honrosa. Certamente com uma intenção de ironizar. Não, falou sério. Falou sério. Para respeitar as opiniões. Tá bem. Daqui a pouquinho eu digo quem. Aqui tá aqui, o garapeiro cromado, André Kfouri, o Camões do jornalismo. Eu agradeço. Bom vê-lo. O garapeiro. Foi muito generoso. Se ele é pai, um feliz final de domingo. Boa noite, Eugênio, aos fãs da Fã do Esporte, a todos os pais. Eu acho, assino o que o Eugênio disse, assino embaixo. O campeonato tem muito jogo pela frente. O Palmeiras não era campeão antes dessa rodada. O Flamengo não havia perdido antes dessa rodada. A disputa do título, para mim, isso acho que até é redundante, meio óbvio, está entre essas equipes. Eu não sei o impacto que a Copa vai ter na vida dessas equipes na hora de modificações de escalações que vão acontecer lá na frente. Quando o calendário ficar ainda mais apertado, eu não sei como é que quem as equipes vão perder quando a gente fala de lesões. A gente tem uma janela de transferências onde o Flamengo pode ainda investir um dinheiro até 11 de setembro, né? Perder jogadores importantes não vai perder. Então,
são muitos detalhes. Há uma disputa entre essas duas equipes. O Flamengo ficou mais perto agora. Agora ele só depende de si. Mas o fato de ele não depender de si antes dessa rodada não tirava o Flamengo da disputa. O Flamengo vai ser sempre uma ameaça para o Palmeiras. O Palmeiras vai ser sempre uma ameaça para o Flamengo. E vamos ver o que acontece de agora em diante. Eu concordo com o Eugênio. A atuação do Flamengo hoje foi, principalmente no primeiro tempo, de longe a melhor atuação pós-Copa do Mundo do Flamengo. A primeira boa atuação do Flamengo pós-Copa do Mundo, com alguns jogadores atuando bem. Pedro não jogou bem, mas Bruno entrou bem. E aí é o elenco. Porque quando você tem jogadores desse nível que não atuam bem, você coletivamente funciona, o seu jogo funciona, você coloca jogadores do banco que atuam bem e resolvem. Isso o Flamengo tem mais que o Palmeiras ainda, tá? Pode ser uma diferença, mas é cedo para dizer se vai ser ou não. Só a prática. Foi quando entraram Paquetá e Bruno Henrique que o Flamengo ampliou um jogo que começava até a ser ameaçado o resultado, não foi, Jean? É isso, tudo bem? Boa noite, Bruno, boa noite a todos. Acho que começava a ser ameaçado, mas era muito pouca a ameaça ainda, né? O Vitória teve ali talvez 10 minutinhos no meio do segundo tempo de tentar criar, tentar fazer alguma coisa. De resto, foi um banho do Flamengo. O primeiro tempo foi impressionante mesmo, né? E acho que, é claro que era até esperado, né? O Flamengo vinha sem jogar aí há 10, 11 dias. O Vitória vinha do jogo que vinha, né? Do jeito que foi contra o Atlético Paranaense. Então, assim, além do Flamengo ter tido a condição de treinar, de se preparar para o jogo, chegou com gás ali no máximo e ainda podendo usar esse banco maravilhoso, porque não é qualquer um que tira do banco de reservas Paquetá, Bruno Henrique, Plata, enfim. A gente sempre fala isso a respeito do Flamengo, mas acho que a grande notícia é a atuação do primeiro tempo, é o fato do Arrascaeta ter voltado jogando bem, né? Porque eu acho que, por mais que a gente fale, e a gente sempre fala muito do elenco do Flamengo, ter o Arrascaeta bem é outra coisa, é o cara que mais faz a diferença entre todos eles, para mim, acima do Pedro, inclusive, é o cara que... Tudo bem, a gente pode discutir que o Pedro seja um jogador mais único no elenco do Flamengo, enquanto o Arrascaeta hoje tem uma alternativa, como a gente viu, e acho que cada vez mais na cabeça do Léo Jardim é assim, do Paquetá. O Paquetá pode ser, na hora que o Arrascaeta não tiver, o Paquetá vai ser esse cara. Paquetá que também entrou bem, né, depois de um tempo afastado. Mas o fato do Arrascaeta ter jogado bastante bem o primeiro tempo, eu acho que é muito bom, porque é óbvio que o treinador do Flamengo estava olhando muito para esse jogo, né, ainda mais depois do empate do Palmeiras. Estava olhando muito para esse jogo para poder reduzir a diferença na liderança do Palmeiras, mas está também, e é inevitável, olhando muito para o jogo contra o Cruzeiro. E acho que também, sob esse aspecto, o que aconteceu no jogo de hoje, as voltas positivas do Arrascaeta e do Paquetá, ajudam o Flamengo a, eventualmente, fazer um bom jogo contra o Cruzeiro no meio de semana. Ô André, para você, o resultado, a atuação, ela é mais positiva no sentido do que acontece na tabela do Brasileiro ou para o rubro-negro pensar o que pode acontecer quarta-feira já contra o Cruzeiro? Eu acho que... Tudo bem, boa noite a todos, uma ótima semana desde já para todo mundo também, e feliz final de Dia dos Pais aos pais. Eu acho que tudo é importante, né? Eu concordo com os companheiros, mas... o que mais me chamou a atenção na atuação do Flamengo hoje foram duas coisas. Primeiro, que o Flamengo ganhou um jogo com o roteiro que o seu torcedor gostaria que aparecesse em campo sempre que o Flamengo joga. Bastante força coletiva e brilho individual em momentos decisivos, eu diria, porque o Flamengo vencia por 1-0 e o Vitória começava a ameaçar quando individualmente alguns jogadores em campo fizeram diferença. Até ali, era um jogo em que a capacidade coletiva do Flamengo era responsável pelo 1-0 e pelo controle que o Flamengo tinha no Maracanã, com ótimo público, o torcedor já esperando, né, criar um bom ambiente para hoje no Campeonato Brasileiro. Libertadores é crucial, o Cruzeiro poupou jogadores na rodada, também conseguiu vencer, também vai chegar estimulado por um bom momento. Esse é um confronto precoce em relação à capacidade dos dois times e a forma como eles se enxergam. O Cruzeiro entende que pode ser campeão da Libertadores e pode mesmo, por que não pode? Um deles, ao final da próxima fase, não estará na competição e, coincidentemente, qualquer um que seja eliminado não terá duas competições, né? Porque o Cruzeiro não pode sonhar com o Campeonato Brasileiro pelo começo ruim que teve. Matematicamente, a situação é a situação é inviável. E o Flamengo, claro, não tem mais a Copa do Brasil. Então, assim, só que o Flamengo
não pode se descuidar do Brasileirão e não pode permitir que o Palmeiras se sinta confortável com a vantagem que tem, que já é uma vantagem importante, já é uma vantagem interessante. Eu estou de acordo que ela não decide, o campeonato ainda tem muita coisa para acontecer e assim, essas duas forças que são as principais aqui do futebol brasileiro, elas costumam aproveitar um momento de deslize do outro, né? Dependendo de quem está na frente. Então o Flamengo não pode permitir que o Palmeiras desgarre e o resultado foi muito importante para recuperar 2 pontos, manter um jogo a menos, ou seja, o Flamengo se sente até mais perto do Palmeiras do que a tabela mostra. E o outro ponto que me chamou a atenção, o Jean levantou agora há pouco, que foi o nível da atuação do De Arrascaeta. Quando o De Arrascaeta joga próximo daquilo que ele é capaz de fazer, o Flamengo é um time. Quando ele tem que ser substituído ou não está bem, e quando ele não está bem é por causa de motivos físicos, quase sempre, o Flamengo é uma outra equipe. Então, a força do elenco se mostrou hoje no Maracanã, na maior parte do tempo, com uma boa atuação coletiva, talvez uma das melhores, como o Birner disse, eu não discordo, mas com algumas peças brilhando individualmente, e isso é o que o torcedor do Flamengo gostaria de ver sempre, nem sempre ele vê. Mas acho que são esses pontos, Jean, que fazem até o rubro-negro trazer aí, pessoal, a classificação após os jogos deste domingo. Tivemos nesse domingo o Cruzeiro vencendo o Mirassol 3-1, Palmeiras e Inter 0-0, Vasco e Bahia 0-0, Atlético Paranaense venceu o Santos 2-0, Corinthians venceu o Bragantino 2-0 e o Flamengo venceu o Vitória por 2-0. Classificação: primeiro lugar o Palmeiras, 48 pontos, segundo Flamengo, 42, terceiro Atlético Paranaense, 40, quarto Fluminense, 35, quinto Cruzeiro, 33, em sexto Bahia, 33, sétimo Corinthians, 32, oitavo Bragantino, 31, nono Botafogo, 30, décimo Coritiba, 30, 11º Atlético Mineiro, 29, 12º São Paulo, 26, 13º Vitória, 26, 14º Grêmio, 25, 15º Mirassol, 23, 16º Internacional, 23, 17º Santos, 22, 18º Vasco, 22, 19º Remo, 22 e 20º a Chapecoense com 10 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.